Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026. Estamos aqui neste canal trazendo sempre uma meditação. Agora, de acordo com a palavra, pelas Escrituras, falamos tudo aqui com uma seriedade. Primeiro, porque falamos com a seriedade? Porque estamos falando uma palavra que não é nossa, que é de um Deus, um Rei santo, justo e que vai cobrar de cada um do que falar desta palavra. O que falar? Seja acrescentando ou diminuindo, pois a palavra de Deus fala claramente no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28, se não me falha a memória. Aquele em quem está a minha palavra, fale como ela é, com verdade. E Deus nos escolheu para aqui estarmos neste canal, para com seriedade trazer meditação da palavra de Deus. É muito sério falar da palavra de Deus, porque é isso que conduz ao juízo para a eternidade. Estamos aqui pela misericórdia de Deus e para a glória de Deus. Vamos orar a Deus. Ó Deus, estamos aqui em tuas mãos para fazer não a nossa vontade, mas a tua. Abençoe e na autoridade do nome de Jesus, diante da tua presença, nós repreendemos todo espírito de falsos profetas, todo espírito de Satanás que provoca mentira, distorção através dos falsos profetas. Em nome de Jesus, e traz a luz, meu Deus, por tua palavra que o Senhor vai falar aqui agora por meio de nossa boca. E dá entendimento, discernimento a todos aqueles que ainda não compreendem ou não acreditam ou têm sido enganados com ensinamentos falsos. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Estamos aqui com esta meditação aqui. E creio eu que muitas pessoas ainda não compreendem sobre esse assunto. A comunhão e a fé. O altar e a fé. Comunhão com quem? Com Deus. A palavra de Deus diz claramente no livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, logo no início, que agora temos paz com Deus por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez ali na cruz. Se Jesus não tivesse vindo, que o Pai o enviou para, com o amor que ele teve, para destruir o poder do pecado e da morte. Que isso está escrito em Hebreus. Que nós vamos falar algo um pouco mais sobre esse livro, que é pouco lido, mas é pouco lido mesmo pelos líderes religiosos. Porque aqui fala claramente sobre o sacrifício de Jesus e o que é a realidade de hoje, o sacrifício de Jesus e o altar de Deus. E a gente tem que entender que por meio do Senhor Jesus, aqueles que se entregam, crer, recebem novamente a comunhão com Deus. E a obediência é agora o seu temor para com o que Deus ensina para a gente nos dirigir a nossa vida pelas leis de Deus,
para nos conservar na comunhão com Ele, na obediência para a vida eterna. Nós vamos ler aqui hoje como o texto bíblico principal dessa meditação, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 19 ao 23. Temos como o texto bíblico, o contexto do versículo 19 até o 25. Nós vamos ler até o 23. E tem como epígrafo o título desse assunto: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Então vamos lá, versículo 19. Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Depois nós vamos tecer comentários sobre isso. Vai ser uma meditação um pouco que extensa, mas é para abrir a mente, os olhos da mente das pessoas. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela carne, o sangue de Jesus na cruz. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Sublinhe esta frase, com sincero coração. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós vamos ter esse comentário de alguns versículos aqui que temos lido, e depois vamos entrar em cada pontuação aqui dessa meditação. Vamos aqui até... Olha só o que o escritor de Hebreus fala aqui, o versículo 19. Temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Qualquer pessoa que se volta para Deus, nós vamos falar que, acredito que domingo agora, sobre Deus ouvir uma oração de uma pessoa que até mesmo não serve a Ele. Nós somos testemunha e experiência própria disso. Domingo, se Deus quiser, nós vamos falar um pouco sobre Deus ouvir uma oração que a pessoa não está nem na igreja, mas Deus ouve a oração. Deus permitir, domingo agora. Olha só, quando você faz aliança com Deus e tem comunhão, como nós citamos em Romanos 5:1, capítulo 5, versículo 1, se não me falha a memória, que diz que agora nós temos paz. Então, se temos comunhão, já fizemos aliança com Deus por meio do sangue de Jesus, entregamos nossa vida de coração, de fato e de verdade. Agora a gente tem intrepidez de falar com Deus. O véu que havia no tabernáculo, na antiga aliança, entenda bem isso, porque tem muitas pessoas aí, misericórdia, estão confundindo as coisas. Nós vivemos agora a nova aliança. Se Deus permitir, nós iremos falar um pouco sobre isso mais adiante. A nova aliança agora em Cristo. Então, na velha aliança tinha o tabernáculo, tinha o véu. Só quem podia entrar no Santo dos Santos depois do véu no templo era o sacerdote. Mas agora, através do sangue de Jesus, temos todos livre acesso. Todos nós temos livre acesso. Todos aqueles que têm aliança com Deus por meio de Jesus pode falar com Deus a qualquer momento e a qualquer hora, em qualquer lugar. No trabalho, na escola, em casa, na rua. Tem livre acesso para falar com Deus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Deus consagrou através do sacrifício de Jesus. Versículo 21. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E agora? O grande sacerdote, que era o sumo sacerdote na velha aliança,
era só o sacerdote que entrava. Agora temos um grande sacerdote na casa de Deus. Quem é, hein? Quem é? Será que é o pastor, o bispo, o padre? Quem é, hein? O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, que está à destra do Pai, à direita do Pai. Ele é o grande sumo sacerdote que intercede por todos nós. Está escrito aqui no livro de Hebreus que ele é que intercede, que está escrito também no livro de Romanos, em vários assuntos da Bíblia, em livros diferentes, mostra claramente, ele é o sumo sacerdote. Grave isso, anote isso para não esquecer. E vamos agora para o versículo 23. Guardemos o versículo 22 que eu esqueci. Aproximemos com coração sincero. Preste bem atenção. Deus só ouve a oração do coração sincero. Aquele que é verdadeiro. Sem hipocrisia alguma. Versículo 23. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar. Então, aquele que crê, ele fica firme na palavra de Deus. Agora vamos começar o primeiro. Vamos colocar aqui tópico. Primeiro tópico. Vamos falar de 3 tópicos. Primeiro tópico. A vida de comunhão, relacionamento a sós com Deus em oração. Eu, você, todos nós temos que ter nosso particular com Deus. A palavra de Deus, nós temos falado incessantemente aqui, que está escrito isto em Mateus capítulo 26, se assim estou certo. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto com Deus. Cada um de nós temos que ter um particular com Deus, falar com Deus. Há pessoas que falamos aqui sem querer criticar de forma alguma, mas é para ensinar. Há pessoas que só tão forte, só tem fé se estiver dentro de uma igreja. A igreja é para adorar, ofertar a Deus, louvar a Deus e aprender mais da palavra de Deus. Agora, seu particular, sua força pessoal está entre você e Deus no particular. No quarto, na sua casa, aonde você estiver, você tem que viver comunhão particular, intimidade com Deus. Deus falou isto para Davi: buscai a minha face. E Davi respondeu: a tua face buscarei. Então, isso é intimidade, relacionamento. Todos nós temos que ter particular dentro de casa. A igreja é para adorar, é algo coletivo. Relacionamento é no secreto. Aprenda isso. Vamos agora para o segundo tópico. A vida de irrepreensividade com Deus. Uma vida pautada numa conduta correta. Todos aqueles que querem servir a Deus de forma verdadeira, ele tem que servir no Espírito, ser adorador no Espírito. Não é só adorar a Deus na igreja, não. Aonde tiver, tem que ser um adorador verdadeiro, irrepreensível. Deus chamou Abraão e falou para Abraão: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, irrepreensível, tem uma conduta ilibata, tem uma seriedade com Deus. E vou adiante aqui. Vamos para o terceiro tópico. Vamos falar de a vigilância para guardar o coração puro. Vivemos
uma guerra sobre tudo aquilo que pode manchar o nosso coração. E só a vida de obediência à palavra de Deus conseguiremos. Nós temos falado, acredito que ontem, sobre ter o cuidado de guardar o coração. O que o diabo mais faz aqui no planeta Terra é querer excitar os homens sobre ódio e falar palavras que vai contaminar o coração. Porque contaminando o coração e a consciência neutraliza a fé. A pessoa fica fraca. E só quem está puro de coração é que terá acesso com Deus. Ao contrário, se estiver em caminhos errados, se arrepender, pedir misericórdia. Então a palavra de Deus dá a instrução sobre isso. Como purificará o jovem os seus caminhos, o seu coração? Observando conforme a palavra de Deus. Então nós vamos regrar um caminho, o nosso altar, a nossa vida, nosso altar é a nossa consciência, é o nosso coração, onde Deus vem e habita e ceia conosco. Está escrito isso no livro de Apocalipse, capítulo 2. Ou, se me falha a memória, talvez, acredito que seja o 3. Então, que ele diz, entrarei e cearei com ele. Então, aqui está o altar espiritual, onde Deus habita. Está escrito isso no livro de Hebreus, que ele viria e habitaria conosco dentro de nós. Quanto há tanta necessidade de se falar, de ensinar a palavra de Deus como ela é, com verdade, principalmente falando a respeito de nova aliança. Meu Pai, tanta heresia que por aí afora se ensina. Mas Deus está levantando homens, principalmente nos nossos dias atuais, mulheres com audácia para falar a palavra de Deus. Porque alguns homens, não muitos, alguns que têm caído pelo lado da heresia e pelo lado da ganância. E têm feito dos altares de Deus até mesmo parte de trazer até politicagem para dentro da igreja. Deus nunca aprovou isso. Saiba disso. Nunca. Houve um momento que estavam fazendo da casa de Deus comércio. Jesus entrou e ali pegou, fez um chicote, improvisou e começou a rebater ali e soltar os animais que estavam vendendo. E há muitas pessoas que estão trazendo politicagem e comércio da fé, vendendo cura e outras coisas em nome de Deus. Saiba disso, a espada de Deus vai vir. A espada de Deus, Deus está vendo tudo lá no céu. Saiba disso, isso vai acontecer. Para que saiba, em breve estaremos falando, mostrando o que é, acredito que seja domingo, o que é verdadeiro profeta de Deus e o falso. Tem momentos que a gente vem aqui e às vezes ficamos assim, querendo abrir os olhos das pessoas para tantas aberrações que estão falando em nome de Deus, sem temor algum. Mas Deus está levantado. Homens, principalmente mulheres, com audácia de falar a verdade, para que com aqueles que estão falando a palavra de Deus sem temor algum, em troca de algo. A espada de Deus vem aí. Vamos agora concluindo aqui, dando a entender de uma forma bem resumida, entenda, porque a gente falamos aqui sobre o altar e a fé. Vamos falar de uma forma agora conclusiva aqui,
explicando de uma forma resumida o que significa o altar. O altar, de forma figurativa e espiritual, nos nossos dias, simbolizam a nós mesmos como pedras vivas diante de Deus. Olha só o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, falando sobre isso. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócios santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Acredito que está bem claro, né? Pois é. Vamos agora concluir em Hebreus capítulo 13, versículo 10 e 15, também fala um pouco sobre isso. Mas vamos concluir agora o significado do altar. O altar simboliza o lugar de encontro com Deus, onde se faz concertos e sacrifícios e oferta, sem a qual não há fogo. Então, o altar, como falamos aqui, é o nosso coração. E o altar espiritual, onde existe relacionamento com Deus, é o espiritual. É porque muita gente, infelizmente, há uma tristeza dentro de nós. Por algumas pessoas que ensinam a palavra de Deus de forma distorcida. A palavra de Deus é bem clara. No livro do apóstolo João, capítulo 4. Meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está em uma tábua. Deus não está em um altar feito por mão de homens dentro de um templo. Deus não está em um nome de uma igreja. Deus está e o altar dele é espiritual dentro de nós. Foi assim que Jesus falou. Meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aonde você for, o altar de Deus te acompanha. Na escola, no trabalho, na rua. Deus anda dentro de você. O que você falar em qualquer momento, em qualquer canto, Deus está com você e ouve sua oração sincera. Senhor nosso Deus, com a misericórdia tua, o Senhor transmitiu por meio de nossa boca, e pelo temor que nós temos a ti, a tua palavra, aquilo que deveria ser falado. Ó Deus, tenha compaixão de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ótima sexta-feira. Até a próxima.